Vamos abrir a palavra do Senhor no Evangelho de João, capítulo 15, que nos diz assim: eu sou a videira verdadeira, meu pai é o lavrador, todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo ramo que der fruto, ele limpa para que produza mais fruto ainda. Vocês já estão limpos por causa da palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e lhes será feito. Nisto é glorificado o meu Pai, que vocês dêem muito fruto, e assim mostrarão que são meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu amei vocês. Permaneçam no meu amor. Se vocês guardarem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-lhes dito estas coisas, para que a minha alegria esteja em vocês, e a alegria de vocês seja completa. Pai, em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor, nós curvamos nossa cabeça, nosso coração diante de Ti, confiamos nossas vidas em Tuas mãos. Tu, como está escrito na Tua palavra, sem mim nada podeis fazer. Por isso, nessa noite nós oramos que o Espírito Santo que inspirou a palavra possa também nos inspirar, abrir os nossos olhos, nos dê revelação e falar ao nosso coração. Queremos ser apacentados pelo bom pastor, nos alimentar do pão do céu. Que nessa noite o Senhor seja glorificado. Possa abrir os nossos olhos, porque queremos Te ver um pouco mais, Senhor. É para a Tua glória que nós oramos. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Aqui estamos no Evangelho de João, capítulo 15. Mencionava da última vez que o Evangelho de João, poderíamos representá-lo como a vida no Santo dos Santos. Enquanto que Marcos, Jesus está no átrio exterior, Mateus representa, poderíamos aplicar assim, o lugar santo. Os evangelhos estão sempre mostrando Jesus numa perspectiva diferente, porém complementária. Quando você vê João, ele não está expulsando, Jesus não está no ato exterior como na multidão, pregando o evangelho, expulsando o demônio, ainda que sempre está pregando o evangelho. Mas você vai encontrar João falando daquele que é desde o princípio. Você vai encontrar João reclinado ao peito de Jesus. Você vai encontrar João na sua intimidade. A primeira pergunta de João e seu irmão é: Senhor, onde moras? Onde vive? E o Senhor não fala onde é, mas ele pega esses discípulos, lá no capítulo 1, e leva eles para a sua intimidade. Então o Evangelho de João mostra essa vida mais orgânica, mais íntima, mais santíssima. E é isso que o Senhor está chamando a todos nós nesse tempo. É considerado esses capítulos 13, 14, 15, 16, 17, o diálogo do cenáculo, ou o diálogo mais íntimo de Jesus com seus discípulos. São os últimos momentos dele antes de ir até a cruz. E agora Jesus vai falar por meio de uma parábola, algo alegórico, revelando a si mesmo como o eu sou, porém aqui eu sou a videira verdadeira.
Eu acho que meus irmãos estão estudando o Evangelho de João, sabem que pelo menos Jesus se reportou assim como eu sou 7 vezes, né? Ele diz no capítulo 6, eu sou o pão da vida. No capítulo 8, eu sou a luz do mundo. No capítulo 10, eu sou a porta das ovelhas. No 10, 11, 14, eu sou o bom pastor. No 11, quando ele ressuscita Lázaro, eu sou a ressurreição e a vida. No 14, 6 e 7, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E agora o capítulo 15, eu sou a videira. Mas não apenas a videira, ele diz, eu sou a videira verdadeira. Nada é por acaso. Pelo menos assim no contexto geral, nós temos 3 menções de videira em toda a Bíblia. A videira como Israel, várias passagens no Antigo Testamento mostram a videira como Israel. Jesus como a videira verdadeira, e o livro de Apocalipse, capítulo 14, quando diz que haverá uma colheita daquela videira, reportando ao sistema do mundo, quando ele vai aplicar o seu juízo, que nós não vamos entrar nesse detalhe hoje. Então nós temos a videira em 3 tempos, no passado como Israel, no presente como a era da graça, que é Jesus, e no futuro essa grande colheita, uns para a vida e outros para juízo. Mas vamos nos deter ao Senhor. Eu sou a videira verdadeira. Amém. Jesus está partindo, seus discípulos vão prosseguir o seu ministério. Muito interessante que muitas coisas que ele falou no Evangelho de João, eles estão num ambiente onde tinham atos históricos. E ele mostra como o tanque de Betesda e outras aplicações que ele vai usar no seu contexto histórico, físico ali. Mas nesse contexto do capítulo 15, existiu uma videira de ouro no templo de Herodes. E aquilo era uma espécie de glória para os judeus, porque eles se lembravam que Israel era a videira de Deus lá no Antigo Testamento. Então eles sempre estavam olhando para a sombra. Quando eles olhavam para o templo, eles esqueciam que aquele templo era uma figura do verdadeiro templo. E Jesus tem que chamar a atenção para eles do que era transitório e o que é verdadeiro. Eu sou a videira verdadeira, ou seja, aquela videira que era Israel era um símbolo da verdadeira videira que viria. E essa videira de ouro, que é uma glória do templo, ela é um paliativo para anestesiar as memórias deles, porque a verdadeira videira era Jesus e aquela videira como Israel, infelizmente, ela fracassou. O livro de Mateus mostra aquele diálogo, aquele discurso de Jesus dizendo que o Pai, ou Deus, enviou o seu Filho para cuidar da videira e eles mataram a Jesus, ali tipificado pelo Filho. E isso mostra que o povo de Israel, a videira antiga, fracassou em produzir fruto e ele veio para os que eram seus e os seus não o receberam, eles rejeitaram. Tem várias passagens que falam do povo de Israel como videira, mas vamos ao capítulo 5 de Isaías, que nos diz assim, Isaías capítulo 5, preste bem atenção nesses versículos, a partir do versículo 1. Agora cantarei ao meu amado o seu cântico a respeito da sua vinha, ou da sua videira. O meu amado teve uma vinha numa colina fértil. Ele cavou a terra, tirou as pedras e plantou as melhores mudas da videira. No meio da vinha, ele construiu uma torre e fez também um lagar. Ele esperava que desse uvas boas, mas deu uvas bravas. E agora, ó moradores de Jerusalém e homens de Judá, peço que julgue entre mim e a minha vinha. Que mais se poderia fazer a minha vinha que eu não lhe tenha feito? E como esperando eu que desse boas uvas, veio a produzir uvas bravas.
E agora lhes darei a conhecer o que pretendo fazer com a minha vinha. Vou tirar a cerca que está ao redor, para que a vinha sirva de pasto. Derrubarei o seu muro, para que ela seja pisoteada. Farei dela um lugar abandonado, não será podada nem cavada, mas crescerão nela espinheiros e ervas daninhas. Também darei a ordem às nuvens, para que não derramem chuva sobre ela. Uau! A parábola da vinha. De quem ele está falando? De Israel, que ele trouxe do Egito e plantou ela em Canaã, mas no lugar de ser o testemunho de Deus, Israel passou a viver em torno de si mesmo. E no lugar de produzir o fruto que Deus produzia, eles passaram a produzir espinhos, ervas daninhas. O que Deus não fez de bem para Israel, para eles usurparem a glória de Deus e passar a ter vida própria? O que Deus está dizendo que vai acontecer, entre outras coisas, versículo 5, e agora lhes darei a conhecer o que pretendo fazer com a minha vinha. Vou tirar a cerca que está ao redor. Normalmente cerca na Bíblia fala de demarcação, de limite, e fala de proteção. Enquanto Israel andou debaixo do governo de Deus, as suas mãos de poder estavam protegendo Israel. E não permitia os inimigos virem e vencer ou combater contra Israel e prevalecer. Mas uma vez que Israel passou a ter fim em si mesmo, desobedecer e usurpar a glória de Deus, o que acontece? Quando é como uma eclipse, né? A lua entra na frente do sol e passa a chamar a atenção, o sol se torna em trevas. E no lugar da glória do sol você tem aquela escuridão. Deus retirou as suas mãos de proteção sobre Israel. O poder de Deus se foi. A presença do Espírito Santo se foi. É como se Deus falasse: vocês acham que pode fazer as coisas do jeito que vocês querem e não do jeito que a minha palavra diz, que a minha soberania diz? Assim como Jesus falou: sem mim nada podeis fazer. Então o que aconteceu? Deus tirou a sua mão. Todas as vezes que entra a rebeldia do lugar de obediência, todas as vezes que entra orgulho do lugar de humildade, todas as vezes que se coloca o homem, os dons, qualquer outra coisa no lugar do nosso Senhor, a presença de Deus vai embora. O Espírito Santo, seu ministério é glorificar o Filho. Uma vez que o Filho é rebaixado, o Espírito Santo vai embora. Deus tirou suas mãos e agora esse cerco protetor saiu. Irmãos, olha a sua casa. Você tem muros. Para quê? Ali é um muro de separação entre os que são de dentro e os que são de fora, entre luz e trevas. Você tem que proteger a sua casa. Deus protege o seu povo. Ah, mas se Deus protege o seu povo, prospera o seu povo, enche eles de toda a bênção, e aí a vaidade começa a crescer. É como se Deus, se Ele continua protegendo, Ele já está fazendo um mal, porque Ele está mimando o seu povo. Então Ele tira o seu muro ou o seu cerco protetor, e aí Ele vai permitir a vara da disciplina, e muitas das vezes a vara da disciplina foram os filisteus, foram os babilônicos, foram os assírios, de acordo com os cativeiros e guerra que Israel teve que travar e perder. Vou tirar essa cerca protetor para que a minha vinha sirva de pasto. Derrubarei seu muro para que ela seja pisoteada. Oh, meus irmãos, uma vez que entra o orgulho, atrai espíritos errados. E o Espírito Santo vai embora. Lembra o que aconteceu com Saul? Quando Saul ficou vaidoso, o que aconteceu com ele? Deus tirou a unção de Saul e colocou sobre Davi. E no lugar do Espírito Santo, qual espírito passou a operar em Saul? Um espírito maligno. É só uma ilustração que eu estou usando da humildade que Deus espera de nós como seu povo. E isso aconteceu com o povo de Israel. Farei dele um lugar abandonado.
Lembra que Jesus falou a Jerusalém: eis que a vossa casa ficará deserta, porque eles também excluíram o Senhor. Não será podada nem cavada. Existe um autor chamado Warner Wiersbe. Ele diz que talvez a maior e dura disciplina que Deus possa aplicar num filho dele é deixar o seu filho agir e viver por conta própria. Sem mim nada podes fazer. Mas se alguém acha que pode fazer alguma coisa, vai lá, meu filho. Dura coisa para ti recalcitrar contra os aguilhões. Vai. O silêncio de Deus é a sua resposta à arrogância do homem. Deus tirou a sua mão, Israel. Deus parou de podar. E agora está dizendo que ela não será podada nem cavada, será um lugar abandonado. Crescerão nelas espinheiros e ervas daninhas, ou seja, frutificarão ou darão frutos que já não representam a obra de Deus celestial. Também darei ordem às nuvens para que não derramem chuva sobre ela, ou seja, representando as bênçãos, o avivamento, o derramamento do Espírito Santo. Para que imitar a obra do Espírito Santo, mas não produz a obra de Deus. É uma falência sofrível, e isso aconteceu com o povo de Deus no Antigo Testamento. Em Jeremias 2, 21, o Senhor também vai falar sobre Israel. Jeremias capítulo 2, versículo 21. Que diz assim: eu mesmo a plantei como videira excelente, falando do povo dele, da semente mais pura. Como então você se tornou uma planta degenerada como de videira brava, sem quebrantamento, sem se humilhar, sem ouvir a voz do Senhor? No capítulo 12, verso 10 de Jeremias, ele vai dizer: muitos pastores destruíram a minha vinha e pisaram o meu campo. Para mim, embora existam muitas passagens no Antigo Testamento que apresentam Israel como a vinha do Senhor, mas esse desabafo do Senhor, como aquele bom pastor que está chorando pelas suas ovelhas, talvez é o ponto assim mais solene. Muitos pastores destruíram a minha vinha e pisaram o meu campo. Uma coisa o povo adversário vir e destruir a vinha do Senhor. Outra coisa são os próprios pastores destruírem a vinha do Senhor e pisar o campo de Deus. Fizeram da porção que era o meu prazer um deserto. Quanto temor devemos ter em relação a isso? Porque um dia todos teremos que dar conta diante do Senhor. Voltando a João 15. O Evangelho de João. Então Jesus está dizendo: eu sou a videira verdadeira. Enquanto aquela videira que representa Israel no Antigo Testamento fracassou, o Senhor jamais fracassa. Eu sou a videira verdadeira. Ele está indo embora nesse contexto. E quem escreveu isso aqui foi João, muitos anos depois, já na sua velhice. João também está indo embora. Lembre-se que João está chamando o povo de Deus de volta para o seu filho, o Filho de Deus. Em nenhum momento você vai encontrar João chamando atenção para ele, para Pedro, para os apóstolos. Não. Ele vai mencionar todos aqueles sinais do Senhor, todas as suas manifestações, todas as suas confissões, seus diálogos, seus discursos, sempre chamando atenção para o Filho de Deus, sempre trazendo de volta a centralidade de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Amém. João não fala assim: a igreja é a videira de Deus. Uau! Ele não falou isso aqui. Minha vida é a igreja, sem a igreja eu não sou nada. Não, ele não fala isso aqui. Irmãos, o que a Bíblia diz
é que Jesus falou: eu sou a videira verdadeira. Você, João, Pedro, Tiago e todos os demais, vocês são varas enxertadas na videira, mas vocês não são a videira. Meu povo não depende diretamente de vocês. Vocês não têm vida em si mesmo. Vocês não são a glória do Pai e não habita em vocês a plenitude da divindade. Vocês não são a quarta pessoa da Trindade, porque não existe. Eu sou a videira verdadeira. Tem mais uma coisa: vocês também não são o agricultor. Não. O texto diz assim: eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador ou o agricultor. Então nós não temos nem assim a liberdade, o direito de podar a videira, fazer as coisas do jeito que a gente quer. Não pode. Você é o agricultor? Você é o Deus eterno? Então você não pode. Então não sobrou nada para a gente? Sobrou. Vocês são as varas. Mas é muito fraquinho, né? A gente queria ser algo um pouco mais... Esse é o nosso problema. Israel caiu nessa vaidade. Eu sou a videira verdadeira, meu pai é o lavrador, o agricultor. Louvado seja o Senhor, que é Ele que está cuidando de nós. As varas. Todo ramo que estando em mim não der fruto, Ele o corta. Agora é claro, Ele está mostrando que justamente porque Ele é a videira, e a gente vai ver que a palavra especial aqui tem algumas palavras, mas o propósito é produzir fruto. Então, se essa vara estiver nele e não produzir fruto, Ele está dizendo que vai cortar. Agora, é interessante a gente considerar qual é o fruto que o Senhor está esperando. Porque às vezes nós temos uma visão inadequada, equivocada do que seja fruto. Se você plantar um pé de mamão, que fruto você vai esperar que dê? Mamão. Se plantar melancia, você vai esperar melancia, né? Então, uma vez quando os bárbaros, os gregos, queriam ver Jesus, Jesus falou no capítulo 12, é chegada a hora do Filho do Homem ser glorificado. Então ele vai até os gregos se revelar como um grande pensador, um filósofo, que era isso que eles queriam. Jesus diz assim: se o grão de trigo não cair em terra e morrer, ele vai ficar. Mas se morrer, produz. Então ele é o grão e ele é o fruto que o Pai plantou nesse mundo. Tá certo? Agora, esse fruto frutifica. É a manifestação de Cristo em nós. Como disse Paulo aos Colossenses: Cristo em vós, a esperança da glória. Ou seja, Deus não espera outro fruto na igreja que não seja aquilo mesmo que Ele já nos deu, que é o seu próprio Filho. Propósito eterno de Deus, conforme Romanos 8, 28, é nos conformar à imagem do seu Filho, para que Ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então Ele diz que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. O que está acontecendo aqui no verso 2? Nós temos um ramo que está na videira, mas que está manifestando a si mesmo, e não Filho de Deus. E o que acontece? Ele está roubando a vida da videira. E porque ele está roubando a vida da videira, essa vida não pode ser desviada, então esse ramo vai ser cortado. Uma vez um amigo meu contou uma parábola sobre o cultivador de videira e o cultivador de fumo. Aquele que trabalha com videira, ele vai podando as folhas, os ramos, para que o vigor, a seiva da planta vá para o fruto. O plantador de fumo não. Quando o pimpolho começa a dar flores, ele vai lá e corta, porque o plantador de fumo, ele quer folhas bem grandes, sem fruto. E essa é a diferença da obra de Deus e a obra do diabo. Deus promove todas as coisas focando na vida, para que o fruto seja Cristo em nós.
Já o diabo não, ele quer fazer uma grande obra entre nós e nos envolver com ativismo, desde que você não produza o fruto que Deus espera. Você produza folhas, quanto maior, melhor. Muito ativismo, muita atividade, muita obra. Você nem sabe mais o que você está fazendo. Aí quando você olha, é um plantador de fumo que está trabalhando. Não tem fruto, só tem fumo e aquela folha grande que faz cigarro. Vocês estão entendendo? O foco dessa parábola é o fruto. Fruto é uma palavra-chave. Agora, na aplicação imediata, podemos dizer que um ramo desse aqui foi Judas, porque ele era um dos 12, não produziu fruto e ele estava roubando a vida. Ele foi o filho da perdição. Ué, mas ele está falando isso aqui por discípulos que vão permanecer, porque Judas já morreu. Será que temos uma outra aplicação? Claro que temos. Porque todos, de alguma forma, que estamos seguindo a ele, somos ramos, somos varas da videira. Então nós vamos lembrar, por exemplo, a igreja em Corinto. Examina-se o homem a si mesmo e coma do pão e beba do cálice. Porque quem comer desse pão e tomar desse cálice indignamente, o que vai acontecer com ele? Ele vai tomar juízo para si mesmo. Então aqueles que participam levianamente da mesa do Senhor serão disciplinados. E Paulo diz, por causa disso há entre vós muitos que são ou estão fracos, doentes e alguns que já morreram, foram cortados da videira. Está vendo? João também, o apóstolo, diz assim, se alguém ver o seu irmão pecar, pecado que não é para a morte, orará e Deus lhe dará vida. Mas se for pecado para a morte, eu digo que não ore. Ele vai morrer. Ananias e Safira morreu, foram cortados, em Atos capítulo 5. E nós vamos encontrar vários aspectos de disciplina no Novo Testamento. Mas pode ser que, por um lado, a gente possa aplicar isso como morte natural, mas também um ramo que você vai encontrar em seguida, ele falando dessa disciplina, porém pode ser aplicado como aquele fluir orgânico do Espírito Santo que vai parar de fluir na vida de um membro, de uma vara. Por quê? Porque ele está usurpando a atenção da videira, a vida da videira, e ele está sendo mais importante do que o próprio fruto, o agricultor e a videira. Estão me entendendo? Você tem fama que vive, mas você está morto. Ele está ali, ele pode pregar, pode dar contribuição, pode apacentar, pode orar, pode fazer tudo externamente correto, mas a vida já foi embora, o Espírito Santo foi embora, só sobrou a casca. Então essa é uma parábola que também está falando de uma vida orgânica de Cristo na sua igreja, de Cristo no meio do seu povo. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. Então o Senhor espera que todo aquele que foi salvo, recebeu o Espírito Santo, mantenha uma vida profunda, intensa, de amor, de relacionamento com Cristo, para que a vida de Cristo flua através dele e produza fruto. Mas esse fruto não é o ativismo humano, não é o esforço humano, como Jesus vai falar mais adiante, sem mim nada podeis fazer. Ele não espera que você faça algo que não seja exatamente o que ele está operando através de você, pela graça, pelos dons, pelas dádivas que ele já entregou a você e a mim. Todo aquele que dá fruto, ele poda, ele limpa. Para quê? Para que produza mais fruto ainda. Então nós temos uma vara que não aceita a poda, que não quer ser limpada, que está roubando a vida, e por isso só resta ser podada, ser cortada, porque está roubando o propósito da videira. E existe a vara que está dando fruto, e ela vai ser podada ou limpada para que produza mais fruto ainda. Ah, irmãos, não existe outro meio de produzir fruto a não ser por meio da poda e por meio da palavra que ele vai dizer que é o meio dele podar. Eu me lembro quando jovem ainda, servindo o Senhor, visitei
uma casa de um senhor que cultivava a plantação de uvas. Eu fiquei muito espantado, na verdade escandalizado, porque a hora que eu cheguei eram muitas parreiras. Todas estavam como mortas, cortadas, plantadas, assim, podadas baixa e os galhos tudo enrijecido, escuro. Eu achei uma desonestidade, uma coisa... Esse homem é perverso, não é possível. Não tinha uma folha, não tinha nada. E eu, claro, fui interrogar, né? Curioso. Aí eu descobri que aquilo representa o amor. Porque se não podar essas videiras, elas não vão produzir fruto, porque chegou a hora de podar, porque as folhas estavam roubando a vida da videira. Tinha que produzir novas folhas para produzir novos frutos. Me lembro que não faz muito tempo, cheguei num sítio de amigos nossos, aqui, Santo Antônio de Poços, e eles têm uma videira muito bonita, nova. E um dia eu fui lá, eu gosto de uva, né? Eles me deram liberdade para ver, eu sou muito curioso, estou observando, mas eu percebi que dessa vez os frutos estavam menores, as uvas estavam bem menores. E eu fiz essa pergunta para eles, né? Por que nesse ano os cachos de uva estão tão menor em relação, comparando com o ano passado? Eu falei, nós cometemos um equívoco. O que foi? A gente podou pouco as folhas, e as folhas impediram a luz do sol chegar até os cachos que estavam por debaixo. Ou seja, as folhas que são boas se tornaram um problema, porque elas tomaram o lugar do sol. Já sabemos que onde tiver folhas muito grandes, impede a luz do sol e atrofia as pobrezinhas das uvas, ficaram nanicas e não estavam muito saborosas. Eu falei, olha aí João 15. Às vezes tem muitas movimentações na obra de Deus, as folhas estão crescendo, muito ativismo. Mas quando você vai ver o fruto, cadê o fruto? Só cansaço, tristeza, angústia, obrigação. Tem que fazer por obrigação. Mas a vida não está sendo canalizada. Então tem que podar. Na obra do Senhor, na vida da igreja, o ministério tem que fazer como a gente faz com a unha e o cabelo. De vez em quando você tem que sentar e aparar a unha. Se você não fizer, vira um lobisomem, né? Sempre tem que cortar. Igual dívida, né? Você tem que, de vez em quando, senta aí, vê os custos aí, porque senão vai ter que cortar algumas coisas, né? Quando não corta, e o que tem que cortar? Ah, só coisa errada. Não, tem muita coisa boa que tem que cortar. Ué, mas vai cortar as coisas boas? Você não lembra que lá no jardim tinha também a árvore do conhecimento do bem e do mal? Tem coisa que é boa, mas mata, não é a árvore da vida. Tudo na obra de Deus que não produz a vida, não entroniza o Senhor, não está produzindo fruto, a palavra não está crescendo, é hora de cortar. Me lembro das minhas filhas pequenas, né? Eu passava, eu e a Miriam, o sapatinho e as roupas da mais velha para do meio, e da do meio para a pequena, e a pequena não tinha outra debaixo dela, tadinha, às vezes usava o sapatinho, já está quase abrindo uma feridazinha no pé. Mas chegou a hora de cortar, você tem que... E a igreja é assim, às vezes você tem umas atividades na igreja, não, deu certo lá no passado, foi bom, mas hoje está gerando ferida, está na hora de cortar, tem que podar. Então Jesus está dizendo que a árvore, a vara que dá fruto, ela tem que ser podada para que produza mais fruto ainda. Verso 3, vocês já estão limpos. Verdade? Sim, por causa da palavra que lhes tenho falado. Ah, então aqui nós temos uma chave. Temos um segredo aqui. Como que o agricultor, que é o nosso pai, limpa a videira, limpa as varas, ele limpa por meio da palavra. Então Satanás vai fazer de tudo para que a palavra de Deus seja escondida, diminuída, substituída por outras palavras. A palavra de Deus. A palavra de Deus deve ser a autoridade máxima sobre o povo de Deus, não a liderança. Amém. Só podemos ouvir a liderança se ela estiver debaixo da palavra, representando a palavra e não a si mesmo. O instrumento de poda do Senhor e de limpar
É a sua palavra. Agora, irmãos, presta atenção numa coisa. A palavra aqui no versículo 3, no original grego, é logos. Ou seja, toda a palavra de Deus. Porque existe às vezes uma ideia de que a letra mata, o Espírito vivifica, então nós só podemos ter a palavra da vida. Mas aqui a palavra, toda ela é a palavra de Deus. E o Espírito Santo tem compromisso com toda a palavra que ele inspirou. E toda a palavra que está nas Escrituras, que é a palavra de Deus, que são a palavra de Deus, é vida para nós. Não podemos menosprezar isso. Pode ser muito sutil. Agora, é claro, existe uma outra palavra no original, no versículo 7, que diz assim: se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão tudo o que quiserem e lhes serão feitos. Palavras aqui é rema, ou seja, o Espírito Santo soprou palavras para os discípulos. Jesus falou palavras para os discípulos a partir do Logos, e essas palavras devem ser guardadas. Então são dois níveis de palavra, mas é a mesma palavra. Seria mais ou menos assim: o Logos de Deus, que é a palavra de Deus em sua totalidade, quando você espreme ele, sai o rema. Mas o rema não aparece assim misteriosamente de algum lugar, de maneira muito assim, vamos dizer, mística. Não é um sonho, uma coisa que me veio, não. É a iluminação, a revelação que o Espírito Santo traz da palavra escrita, que é o Logo de Deus, para uma circunstância específica. Mas essa palavra revelada, vivificada, jamais anula a palavra escrita. Ela só tem validade quando ela está sendo encabeçada, fundamentada, dirigida pela palavra escrita. Saiu da palavra escrita, é a nossa palavra e não mais palavra de Deus. É tão interessante isso que no livro de Hebreus, quando diz que a palavra de Deus é mais penetrante que espada alguma de dois gumes, dois fios, e é ela que penetra o mais profundo do homem, faz separação entre espírito e alma, juntas e ligaduras e medulas, é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. A palavra de Deus. Sabe que palavra é aquela lá no grego? Logos. Que sutil, né? Não, cuidado, que a letra mata. Não mata não, irmãos. O que mata é você aplicar a palavra escrita de maneira errada. Isso mata. E infelizmente aqueles que estão usando o rema em detrimento do Logos estão usando a palavra de Deus de maneira equivocada. Vocês estão me entendendo? Vocês já estão limpos por meio da palavra que vos tenho falado. Tem que ler as Escrituras, meditar nas Escrituras, pensar nas Escrituras, falar as Escrituras, pregar as Escrituras. A igreja deve ser saturada com a palavra de Deus. Ande, você pode até visitar os livros, mas habite na palavra, faça dela a sua morada. Visita os livros, se o Senhor te der liberdade, às vezes, mas não mora lá não, tá? É um desvio isso. Você só pode ler aqueles livros que apontam para o livro, as Escrituras Sagradas. Qualquer livro que substitui o livro, você tem que rejeitar. Esse é um sinal de um livro bom. Então, vocês já estão limpos por meio da palavra que eu vos tenho falado. Verso 4, permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. A palavra permanecer, no original, é o mesmo que habitar. E ela aparece 11 vezes até o versículo 11. Duas palavras-chave, fruto e habitação ou habitar. O segredo para uma vara produzir fruto é habitar na videira. E essa videira quem que é? A igreja. Verdade? A videira é Cristo. Puxa, mas aí agora fiquei perdido. Não. Existe uma coisa interessante.
Eu acho que temos que reler a Bíblia como ela é, não como a gente quer que ela seja. Você lembra quando Deus criou Adão? E depois deu um sono profundo a Adão e tirou da sua costela e fez Eva. Então, se você lê o início de Gênesis com cuidado, quando a Bíblia diz que Deus formou o homem, macho e fêmea os criou, mas o homem é um só. E é interessante, o que é Eva? Eva é a extensão de Adão. E chama de Adão, chama de homem. E isso é um tipo da igreja. O que é a igreja? A igreja só é a igreja quando ela é a extensão de Cristo. A igreja não pode ser outra coisa que não seja Ele mesmo. Então a igreja é formada pelo Sérgio menos Sérgio, mais Emerson menos Emerson, mais Gerson menos Gerson, ou seja, é Cristo em nós a esperança da glória. Agora, quando sou eu e você, e não Ele em nós, sem mim nada podes fazer. Uma vara por si mesmo morre, está morta, ela não tem vida em si própria, ela não é digna de confiança, ela vai produzir espinhos, ervas daninhas que vai gerar grande dano nessa videira. Se a gente puder aplicar isso aqui com a metáfora do corpo de Cristo, que está em 1 Coríntios capítulo 12, vamos ler essa passagem, porque a gente vai ver na interpretação de Paulo, na confissão de Paulo, poderíamos parafrasear aqui, que o capítulo 12 de 1 Coríntios, versículo 12, é também João 15, ou é o outro lado de João 15, a outra faceta de João 15. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 12, Paulo vai dizer assim: porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, constituem um só corpo, assim também é Cristo. Não diz que assim também é a igreja. Deixa eu ver que versão que vocês estão usando aqui. Aqui amaciou um pouquinho, né, com relação a Cristo. Mas o pensamento no grego, a versão textual da Bíblia, e todas as versões mais próximas do original, assim também é Cristo. O que ele está dizendo? É o mesmo. Saulo está assolando a igreja e ele tem uma revelação daquela luz mais resplandecente que o sol, ao meio-dia, ele cai por terra e ele escuta uma voz: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Quem és tu, Senhor? Lembra a resposta? Qual é a resposta? Eu sou Jesus, a quem você me persegue. Ué, mas Paulo está perseguindo as varas, as pessoas. É o mesmo que falar: eu sou a videira verdadeira. Está perseguindo as varas, mas elas estão em mim e eu estou nelas. Mas você está perseguindo a mim. Esse é o aspecto do Cristo orgânico, místico, o corpo de Cristo. Mas veja, só é igreja, de fato, conforme as Escrituras, se for Cristo em nós, habitando em nós, influindo por nosso meio. Amém? Assim também é Cristo. E ele vai dizer assim, segue o texto: pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um só corpo. Em um só Espírito todos nós somos batizados para dentro de Cristo. Amém. Percebe, irmãos, a leitura de Paulo? O que a gente faz? A gente glorifica a igreja no lugar de Cristo. Irmãos, quando vocês vierem para a vida da igreja, vai mudar tudo. Você está na vida da igreja? Poxa, irmãos, a linguagem que Paulo usa é: você está em Cristo, e se Cristo está em vós. Nunca ele mudou isso aí. Estamos em Cristo. Estávamos em Adão e agora estamos em Cristo. Amém. Então, quando você lê 1 Coríntios 12, 12 em diante, na sua cabeça coloca assim: eu estou lendo João 15 na interpretação de Paulo, comparando aquilo que era uma metáfora sobre a videira. Agora nós estamos vendo uma outra metáfora, que é o corpo de Cristo. Mas aqui você vai ver que é o Espírito Santo por meio dos membros, manifestando as virtudes, as dádivas, os dons, para a edificação do corpo de Cristo por meio dos membros. Vamos voltar a João 15. Eu sou a videira
verdadeira. Que coisa, alguém fala, você saiu da vida, você saiu da... Como? Você saiu de Cristo? Não, não saí de Cristo. Então como é que você está dizendo que eu me perdi? Verso 4, novamente, permanecei em mim, presta atenção, não é permanecer em um ministério, em um lugar, em um local, na igreja local, a cidade. A base da igreja não é isso. Permanecei em mim e eu permanecerei em vocês. Está vendo? Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo se não permanecer na videira, assim vocês não podem ter fruto se não permanecer. O segredo da frutificação é a habitação, não é ativismo, é a habitação. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Ninguém é melhor do que ninguém, ninguém é maior do que ninguém. Todos somos ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Puxa vida, como é que nós vamos induzir os irmãos a fazerem coisas? Tem, irmão, vamos lá. Isso é o cultivador de folhas de fumo. Não é o agricultor da videira verdadeira que faz isso. Estão entendendo? Agora vamos ver, pelo menos, mencionar 4 aspectos aqui, ou 4 níveis, na verdade, de fruto. O primeiro está no versículo 2, não dá fruto. O que acontece com a vara que não dá fruto? Ela é cortada. Agora, o que é dar fruto? Fazer um bocado de coisa e está ali? Não. Habitar em Cristo. E a vida de Cristo se manifesta em cada um de nós de maneira diferente. Falei para vocês uma vez, você pega uma jarra de água, derrama no chão. Para onde a água vai fluir? Vai fluir para os lugares mais baixos. Assim é a vida na videira, assim é o fluir do Espírito Santo. Ele resiste aos soberbos, dá graça aos humildes. Não tenta inventar coisa para você produzir fruto. Você só precisa permanecer na videira. Amém. Cultivar a vida em secreto. Entra no teu quarto, ora o teu pai que te vê em secreto. Ele vai te recompensar. Vive uma vida emergida na palavra, em oração. E você vai ver que a vida começa a fluir. Agora ela vai levar você a servir, a cooperar, a fazer coisas que Ele preparou desde a fundação do mundo para você, que às vezes não é para o outro, é para você. Aquelas boas obras que Deus preparou desde a fundação do mundo para que andássemos nela. Nós não somos chamados todo mundo para fazer a mesma coisa. Podemos e devemos crer numa unidade com diversidade, mas o inimigo quer uma unidade com uniformidade, todo mundo igualzinho, orando igualzinho, falando igualzinho, igualzinho. Isso não é o corpo de Cristo. Você tem que procurar a sua identidade em Cristo e como é a sua vocação, por onde a vida vai fluir, porque se você tentar fazer coisa que a vida não está te levando, a vida vai embora e vai ficar só a fadiga de você fazer uma coisa que Deus não colocou você para fazer. E quantos cristãos estão mortos fazendo coisas, entre aspas, boas, porque ele entrou num formato que não é o que o Espírito Santo deu para fazer. Primeiro, o que não dá fruto tem que ser cortado. O segundo, ele dá fruto, que está aí no versículo 2. E o versículo 2, temos o terceiro nível, mais fruto. E em quarto lugar, versículo 5, muito fruto. Vou repetir, não dá fruto, mais fruto, que é o terceiro nível, e muito fruto é o quarto nível. E esse muito fruto aparece também no versículo 8. Então, migrar a gente de não dar fruto para dar fruto. E aí ele vai começar a podar a gente. Né? Aí você passa a dar mais frutos. E se ele podar mais você e for mais quebrantado, muito fruto. Agora é claro,
O Senhor vai tirar coisas da nossa vida e vai mexer coisas na igreja que às vezes você acha que é o diabo. E não é o diabo. É Deus podando as coisas que estão roubando a vida para que você, de fato, habite em Cristo. Pare de estar perambulando pelos becos e valados em outros lugares. Habite na videira. Habite na palavra. Para que a vida de Cristo flua através de você. E de mim. E de nós. E nós vamos ver que esse fruto se manifesta de diferentes formas. E aqui vai apresentar algumas formas dessa. Verso 5. Eu sou a videira verdadeira. Vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Ah, meus amigos, você quer permanecer nele? Essa é a questão. Porque permanecer nele é não permanecer em você. Agora, permanecer nele não é você também permanecer em outras pessoas ou em outras coisas. Porque às vezes você pode não estar seguindo o Senhor. Você está seguindo uma outra coisa. Uma outra mente, um outro cérebro. Não é o Senhor. E o inimigo é muito bom nisso, viu? De tirar a gente, de falar, esse dia um irmão falou para mim, irmão, eu fiquei sem rumo. Ah, você está sem rumo? Então, mas você esqueceu que Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida? Onde você estava esse tempo todo? Então você já está desviado, tem 30 anos que você está desviado. Você nunca andou no caminho. Você andou num atalho. Você fala, meu Deus, agora eu estou sem rumo. Onde você estava onde, então? Vocês estão entendendo, irmãos? Que sutil que é isso. Verso 6. Se alguém não permanecer em mim, lembre-se disso, irmãos, aqui a palavra-chave é permanecer. É habitar. É voltar para o Senhor. Todos os dias, todos os momentos. E nós vamos sempre ser seduzidos pelo inimigo a sair dele. A inventar coisa, a fazer coisa. Olha, nós temos que criar alguma coisa. Você não tem que criar nada. Você só tem que habitar. Deixa que é Ele que vai conduzir. E lembre-se que é o Pai, o agricultor, que Ele vai colocando as coisas no seu devido lugar. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. Apanham, lança no fogo. Queimam. Então não seja ingrato. Se o Senhor nos salvou, nos colocou na videira, que é o seu Filho, Ele espera de nós gratidão, devoção, adoração, rendição. Ele não está pedindo para você fazer uma coisa que não deu para você fazer. Ele não é desumano. Ele é tão cavaleiro. Ele só pede, habita em mim. Queira que Ele habite em você. Se permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será feito. Agora ele tem uma promessa maravilhosa. Que se a gente habitar nele, essa vida de habitação pelo Espírito Santo, e as palavras que ele tem falado para nós, não deixarmos cair por terra, ou seja, a gente fazer como diz Paulo em Colossenses 3,16, habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Então ele fala assim, salmodiando, cantando, a gente pode exortar uns aos outros com as palavras, até o nosso louvor, a nossa maneira de cantar, vamos ter que rever se são as palavras do Senhor mesmo. Fazer uma avaliação, se estamos de fato cantando o Evangelho. Se habitar em vocês as minhas palavras e vocês habitarem em mim, pedirão o que quiserem e lhe será feito. Está dizendo que tudo ele vai responder. Tem um livro do Andrew Murray chamado Com Cristo na Escola de Oração, que é um clássico da literatura. E esse irmão, que era um piedoso da África do Sul, ele influenciou muito a vida de Watchmani. Ele herdou muita coisa de Madame Guyon e dos pais da espiritualidade. Ele vem dizer que o normal de um cristão é ter todas as suas orações respondidas. Você já imaginou isso? Que isso é promessa de Deus? Agora, como que todas as promessas de um cristão vão ser respondidas? São aquelas orações que nós fazemos
por habitar em Cristo e a sua palavra habitar em nós. Então a mente do Espírito Santo se torna a nossa mente, a vontade de Deus a nossa vontade. E o que Deus preparou para você e para cada um de nós passa a governar a nossa vida. Agora estamos orando o que o Espírito Santo nos deu para orar. Lembra que a Bíblia fala e ele prometeu? Nós não sabemos orar como convém. Mas o que acontece? O Espírito Santo, ele nos assiste intercedendo por meio de nós com gemidos. Agora, se você já tem tudo pronto, um cabeção grande, com tudo já formatado, você vai depender de Deus de onde? Já tem uma cartilha? Não. Quando vinha orar e vinha a palavra, vem com humildade. Roga ao Senhor que abra os seus olhos. Peça para o Espírito Santo que inspirou a palavra, vai a palavra, e ele vai trabalhar com você. A Madame Guyon foi praticamente a primeira pessoa que usou o termo orar lendo as Escrituras. E é ela que fala dessa meditação. Tem um livrinho dela chamado Experimentando as Profundezas de Jesus Cristo por meio da oração. E ela fala dessa vida de habitação. Que Ele quer cultivar essa comunhão com você, de intimidade, semear no seu coração as palavras de vida em relação ao que Ele quer fazer por meio de você. E quando você ora, o que Deus te colocou no coração, porque saiu da palavra escrita, pode pedir o que você quiser. Que você vai estar orando segundo a vontade de Deus. Ele vai responder. Amém? Coisa maravilhosa. Uma vida de habitação no Senhor. Tem um outro livro muito bom, do irmão Laurence. Ele é um dos místicos da espiritualidade, no bom sentido, e ele tem um livro chamado Praticando, ou a Prática da Presença de Deus. São clássicos, são nossa herança da história da igreja, cerca de 2.000 anos de história da igreja. Precisamos garimpar esses tesouros que nos levam a mergulhar nessas verdades das Escrituras. Nós não precisamos de bengala. Precisamos da palavra viva. Amém? Louvado seja o Senhor. Nisto é glorificado meu Pai, que vocês deem muito fruto, e assim mostrarão que são meus discípulos. De quem somos discípulos? Do Senhor. Mas somos discípulos quando nós permanecemos na videira, quando nós aceitamos a disciplina do Espírito Santo que nos poda, quando esse podar vem por meio da palavra escrita, quando nós agora levamos uma vida de oração segundo as suas promessas, e Deus está ouvindo essas promessas, são meios de produzir fruto. Como o Pai me amou, também eu amei vocês. Não tenham medo. Vocês não vão estar desamparados. Aconteça o que acontecer. Eu amei vocês. Eu amo vocês. Permaneçam, não no caos, mas no meu amor. Às vezes falamos tanto de tragédia, de coisa ruim, e a gente se torna semelhante a essas coisas. Mas Ele está dizendo, permaneçam no meu amor, confie no amor, confie na soberania, esse amor infalível do nosso Senhor, como Ele amou o Filho e nada saiu do seu controle, da sua mão, assim Ele também nos ama. Se vocês guardarem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Nós não permanecemos no Senhor e no seu amor quando nós deixamos de guardar os seus mandamentos. Quantas coisas tomaram lugar dos mandamentos do Senhor que estão na sua palavra. Assim como o Pai, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-lhes dito estas coisas, para que a minha alegria esteja em vocês, e a alegria de vocês seja completa. O Senhor é tão bom que Ele fala de alegria, de um gozo, que coisa nenhuma desse mundo poderá tirar. Mesmo quando os cristãos estavam sendo perseguidos, nunca perderam a alegria, porque a alegria e o gozo da comunhão do Pai com o Filho e no Espírito Santo, essa alegria se estende até nós. É a seiva, é a vida que está fluindo.
O Evangelho é o Evangelho das boas novas, da alegria. Diz o livro de Hebreus que Deus ungiu o nosso Senhor com óleo de alegria, mais do que os seus companheiros. O reino de Deus não consiste em palavras, mas o reino de Deus consiste em justiça, em paz, alegria no Espírito Santo. Uma vida de habitação tem esse fruto, porque um dos aspectos do fruto do Espírito em Gálatas 5 é alegria, é gozo, é amor. Tanta coisa preciosa. O meu mandamento é este, que vocês amem uns aos outros assim como eu vos amei. Então uma das provas que você está habitando na videira é quando você ama os seus irmãos. Você não menospreza nem divide com nenhum dos seus irmãos. Será como você amputar um dedo seu, um membro seu. Sinal de que habitamos na videira, quando aceitamos a disciplina do Espírito Santo, quando nos curvamos diante da palavra de Deus, quando oramos e Deus responde, quando a vida nos leva a servir, quando nós oramos, Deus ouve, e quando nós amamos os nossos irmãos. Com o mesmo amor com que Ele nos amou. Claro que mais abaixo fica subentendido que esse fruto também é almas para o nosso Senhor. Mas essas almas é fruto da operação do Espírito Santo em nossas vidas, não é uma fabricação. Não tem técnica para pregar o Evangelho. É a pregação do Evangelho, é a palavra de Deus que o Senhor usa, que Ele nos dá, que Ele nos inspira para nós servirmos o Senhor. E a cada um Deus vai fazer, às vezes, de forma diferente. Ah, meus amados irmãos, lembre-se do que Jesus está falando para nós. Eu sou a videira verdadeira. Meu Pai é o agricultor, vocês são as varas. A única coisa que o Senhor espera de nós, o que é? Que habitemos, permanecemos no Senhor. Porque nós não podemos fazer absolutamente nada. Quando habitamos no Senhor, na sua palavra, o seu Espírito vai fluir vida dentro de nós. Ele diz no Evangelho, desse Evangelho de João 7,37, quem crê em mim, como diz as Escrituras, qual é a promessa que ele fez? Do seu interior fluirão rios de água viva. E ele está falando do Espírito Santo, que ia ser derramado. Ele espera que nós venhamos habitar nele. E através dessa habitação ele vai nos limpando, nos podando, e a obra do Senhor vai frutificar, não porque nós de nós mesmos podemos fazer alguma coisa, mas porque Ele, por meio de nós, opera todas as coisas e nos dá o poder para que possamos agradá-lo e obedecê-lo em todas as coisas. Que Deus nos abençoe em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Vamos orar. Vamos dar graça ao Senhor em nome de Jesus. Louvado seja o seu nome.